Olá, tudo bem? Deus abençoe você em nome de Jesus. Capítulo 8 do Evangelho de Marcos. Se fôssemos dar um título a esse capítulo, seria o capítulo dos dois tipos de cegueira. Embora nesse capítulo só haja o registro da cura de um cego, ali vemos a existência de dois tipos de cegueira. A cegueira permanente e a cegueira temporária. A cegueira permanente era a cegueira dos religiosos, dos fariseus, daqueles que, por séculos, estavam seguindo leis religiosas, leis rabínicas, e por conta de suas tradições religiosas, não puderam ver, perceber que diante deles estava o Messias que eles esperavam há tantos séculos, né? Embora Jesus tivesse operado várias maravilhas, isso não foi suficiente para tirar dos olhos daqueles religiosos a sua cegueira permanente. Tanto é que, lendo o capítulo 8 de Marcos, você vai ver que os religiosos, não satisfeitos em ver Jesus operar milagres na terra, pedem a Jesus um sinal do céu, né? É porque naquela época havia uma superstição de que até o diabo podia fazer sinais na terra. Tanto é que disseram que Jesus operava milagres pelo poder de Beelzebu, né? Embora Jesus tivesse feito milagres no céu. Ele disse, certa feita, quando os discípulos foram ungidos para expulsar demônio, ele disse: vejo Satanás caindo do céu como um raio, né? Mas mesmo assim, esses sinais não foram suficientes para tirar a venda dos olhos daqueles cegos permanentes. Pois bem, a cegueira temporária era a cegueira dos discípulos que andavam com Jesus já há 2 anos e haviam visto vários milagres do Senhor, haviam visto Jesus andar sobre as águas, haviam visto Jesus libertar o endemoniado gadareno, haviam visto Jesus curar a mulher hemorrágica, haviam visto Jesus ressuscitar a filha de Jairo. Porém, mesmo assim, permaneciam cegos temporariamente, né? Como é que o Evangelho de Marcos prova isso? Prova quando Jesus está no deserto com os discípulos e uma multidão, e ao invés de crer em Jesus e seguir a orientação de Jesus, os discípulos perguntam ao Senhor: Senhor, eles não têm onde comprar comida. E Jesus então diz a eles: vai deles vós mesmos de comer. E de forma incrédula, né, um dos discípulos diz a Jesus: olha, Senhor, nem que se tivéssemos aqui 200 denários em dinheiro, seria suficiente para matar a fome de toda essa gente, né? Ou seja, era ainda uma cegueira temporária. Por isso, Jesus vai operar um milagre na vida do cego de Betsaida, né? Para operar o milagre na vida do cego, Jesus o retira da aldeia. Esse detalhe é importante: Jesus o retira da aldeia. E lá fora da aldeia, Jesus o cura. Quando Jesus o cura, Jesus dá a ordem a ele, dizendo: olha, não voltes mais para a aldeia. Aí a gente se pergunta: o que havia naquela aldeia, né, que levou Jesus a proibir aquele cego temporário, né, um cego temporário? O que havia naquela aldeia que levou Jesus a proibir aquele cego de voltar à aldeia? É simples. Quando você lê o Evangelho de Lucas, por exemplo, você vai ver Jesus dizendo: ai de vós, Betsaida, ai de vós, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom tivessem sido realizados os milagres que foram feitos diante dos vossos olhos, eles, Tiro e Sidom, há muito tempo teriam se arrependido com saco e cinza. Ou seja, Betsaida também havia visto muitos milagres de Jesus, haviam testemunhado várias maravilhas do Senhor. Porém, eles recepcionaram Jesus de forma incrédula, de forma apática. E é por essa razão que Jesus proíbe o cego, né, o ex-cego, né, aquele que havia uma cegueira temporária, proíbe-o de voltar a Betsaida, porque Betsaida já havia visto milagres suficientes. E agora eles passariam
pelo juízo do Senhor, o julgamento do Senhor. Você sabe que, meu irmão, minha irmã, trazendo para os nossos dias atuais, nós também um dia fomos cegos, né? Estivemos cegos de maneira temporária, como esse cego de Betsaida. E um dia Jesus abriu os nossos olhos e pudemos reconhecer que Ele é o Senhor. Se você ler aí no capítulo 8, você vai ver que no finalzinho Pedro faz aquela declaração: Tu és o Cristo. Ou seja, assim como Pedro viu e reconheceu Jesus como Senhor, como Cristo, um dia eu e você também o reconhecemos como Senhor de nossas vidas. Aquela cegueira foi nos retirada. Agora, existem pessoas, há pessoas que por mais que elas vejam, por mais que elas testemunhem, por mais que elas saibam da verdade, né, e milagres e maravilhas, elas insistem em sua incredulidade. Não quer dizer que Deus não possa um dia abrir os olhos dela. Deus pode abrir, né, se assim Ele quiser. Mas a verdade é que, trazendo essa passagem bíblica para os nossos dias atuais, né, para a contemporaneidade de hoje, você sabe que existem pessoas que, por mais que elas vejam a verdade, elas insistem em viver na mentira, né? Há um ditado que diz que para quem está nas trevas basta acender a luz, né? Verdade nenhuma é suficiente para aqueles que querem viver na mentira. Tem pessoas assim, né? Que por mais que você fale a verdade para ela, queira ajudá-la, queira estender as mãos para ela, para poder a luz brilhar na vida dela, para que ela saia daquela situação, existem pessoas que insistem em viver nas trevas, longe da luz, longe da verdade, longe de Deus. O que temos que fazer? Orar por essas pessoas, entregá-las nas mãos do Senhor e pedir a Ele que, assim como Ele nos abriu os olhos, né, nos abriu os olhos de nossa cegueira temporária, que Ele também faça o mesmo com essas pessoas queridas, no nome de Jesus. É isso. Domingo agora aqui no Missão estaremos orando para que o Senhor abra os olhos de nossa família aos pés da cruz. Avenida B, no 86, Nova Campina. Um abraço. Até lá.